Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Vamos dar continuidade na mensagem de ontem, né? Que traz como título a cruz ou ascetismo. Que o Senhor possa continuar falando conosco de uma maneira bem clara, de uma maneira bastante intensa, que possamos ter ganhos por Ele, ser salvo dia a dia com todo o nosso ser, buscando esse Deus maravilhoso, que um dia nos encontrou e mudou a nossa sorte. Amém? Louvado seja o Senhor. E nessa mensagem foi falado, né, que eu e você precisamos tomar cuidado, que a nossa salvação não está baseada em religião, nem em filosofia, nem muito menos misticismo. A nossa salvação é baseada na obra de Cristo. Tudo que o Senhor fez por mim e por você na cruz. Amém? Então, dando sequência na mensagem de ontem foi falado sobre Eliseu, também foi falado sobre o novo homem que é Cristo. Então nós temos essa vida dentro de nós que nos capacita a viver essa história de amor com Deus, né? Nós podemos ser guiados pelo Espírito por meio dessa vida de Deus que está dentro de nós. Irmãos, isso precisa todos os dias governar a nossa vida. Todo dia de manhã nós precisamos tomar essa decisão de ser guiados pelo Espírito. Amém? De manhã cedo, já ir na palavra, emergir na palavra para poder ganhar vida, luz e direção para aquele dia. Amém? Queria começar a ler um versículo com os irmãos, que está em Romanos, capítulo 8. Senhor Jesus, Romanos 8, versículo 31, diz assim: Que diremos, pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos fará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo algum, ou espada? Irmãos, louvado seja o Senhor. Ontem nós vimos que quando surgiu a situação, pelo fato de não ter clareza, o moço que servia Eliseu, ele ficou apavorado. Mas louvado seja o Senhor, que Eliseu orou ao Senhor, e os olhos dele foram abertos, e ele pôde desfrutar de toda a plena salvação que Deus tinha para ele naquele momento. Louvado seja o Senhor. Quem nos separará desse amor, irmãos? Senhor Jesus, como está escrito, por amor de Ti, fomos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então nós vemos nesses versículos, nessa porção, que esse amor de Deus, ele foi derramado por cada um de nós, por meio da morte do seu Filho amado. Ele não poupou nem o próprio Filho para poder nos salvar. Isso não é maravilhoso? Irmãos, isso é grande demais para a gente poder tentar entender. Quando eu vejo a minha situação, eu falo, Senhor, que amor é esse? Que amor grandioso que o Senhor um dia teve por mim, por cada um de nós. Senhor Jesus, 1 Coríntios, para frente um pouquinho, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim. 1 Coríntios 1,18, diz assim: certamente, amém, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Irmãos, vamos ler esse versículo juntos de pé, todos nós, amém? Certamente, a palavra da cruz
é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém, Senhor Jesus. Irmão, nós estamos vendo essa mensagem. Talvez algum irmão ou irmã fique assim, como que eu vou conseguir viver essa realidade? Como que eu vou conseguir tocar nisso? Eu quero, mas como que eu vou tocar? A palavra diz que a palavra da cruz, para os outros é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, como eu tomo a cruz, eu posso viver essa história de amor com Deus. É Ele que me capacita a viver isso, essa realidade, desfrutar da plena salvação dEle. É por meio da cruz, quando eu nego a mim mesmo, quando eu não deixo que as minhas opiniões, as minhas razões, os meus pontos de vista me governem, mas eu saio de cena e deixo o Senhor me governar. Deixe Ele me conduzir, deixa Ele me ensinar. Não é a maneira do irmão tal, não é a maneira da irmã tal, mas sim o que o Senhor quer falar comigo. É isso que faz a diferença em nossa vida, irmãos. É isso que precisamos estar atentos sobre isso. Amém? Louvado seja o Senhor. Porque por mais que eu esforce, tentar fazer algo para agradar a Deus, eu quero fazer isso, para mim poder conseguir. Irmãos, eu não sei a experiência de vocês, mas o que acaba acontecendo comigo, que muitas vezes eu vou cair. Por mais que eu esforce por mim mesmo, eu não vou conseguir. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 7, diz assim, versículo 24, 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, é como se Paulo estivesse falando, tem um cadáver que anda junto comigo. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Quem me pode me livrar? Aí o versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 25. De maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Agora o capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, irmãos, vamos ler junto. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o Senhor. Irmãos, se você está com um problema que não consegue vencer o pecado, esse tal pecado, que por mais que você esforce, você não consegue, irmãos, tem um Espírito. Esse Espírito te capacita a vencer. Isso é real, isso é verdadeiro. Por meio do Espírito nós podemos vencer, mas só por meio dele. E para a morte, nós temos a vida. A vida que venceu a morte, ela entrou dentro de nós. Ela ressurgiu e veio como um Espírito todo inclusivo para dentro de nós. Então nós podemos vencer, nós podemos desfrutar dessa salvação. Isso não é maravilhoso, irmãos? Então, toda a substituição, aquela lei que nos condenava, que nos oprimia, hoje em Cristo podemos ser mais do que vencedores. Isso não é maravilhoso? Por mais que, irmãos, deixe de tentar insistir em fazer algo, tentar fazer algo do seu jeito, vá para o Senhor, deixa Ele fazer tudo por meio de você. Se renda ao Senhor, toma a cruz, para poder que Ele em você possa ter a expressão. Amém? Senhor Jesus, ainda mais, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Esse versículo é maravilhoso. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A ninguém, a fim de que ninguém
se vanglorie na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que eu estou aqui nessa manhã, irmãos. A misericórdia de Deus é enorme, né? Ó Senhor Jesus, nós fomos escolhidos, não pela nossa capacidade, mas pelo amor e a misericórdia de Deus, né? Que nos chamou para nos capacitar a viver essa história de amor com Ele. Eu me lembro, né? Eu estava, essa manhã, eu estava regozijando e lembrando quando o Senhor me chamou. Irmãos, eu mal sabia ler. Quem cuidou de mim no começo sabe muito bem do que eu estou falando. Mas esse Deus tem poder para nos transformar. Esse Deus tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Não é verdade? Essa é a história de amor que esse Deus tem para cada um de nós, porque Ele é maravilhoso. Ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Ele sempre nos acolhe do jeito que nós somos, porque tem uma obra de transformação em nossas vidas. Ele quer nos transformar, dia a dia. Por isso que Ele precisa de mim e de você. É só que apresentamos o nosso coração a Ele, todos os dias, e declarar: Senhor, esse coração é seu. Ó Senhor, transforma-me, Senhor. Senhor Jesus, ainda mais, irmãos, nós precisamos desfrutar de tudo isso pela fé. Tudo isso nós só conseguimos pela fé. É na capacidade que esse Deus tem de transformar, o poder que Ele tem de fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Eu queria ler com os irmãos um versículo bastante conhecido, que está aqui em 1 Coríntios 2:9, que diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa manhã o Senhor precisa falar esse versículo para te motivar. Irmão, nós sabemos que estamos nos últimos dias, nós estamos aí na reta final. Nós não podemos deixar que Satanás negocie conosco, na nossa mente, nos desanimando, né? Nós precisamos lembrar desse versículo. Irmão, nós não temos nem noção do que Deus tem preparado para nós. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que é algo maravilhoso. Nós já podemos desfrutar da presença dEle hoje, desse Espírito maravilhoso, dessa paz que nós sentimos quando nós tocamos nele. Você imagina quando tudo isso se concretizar. Louvado seja o Senhor. Nós podemos hoje desfrutar dessa salvação de Deus, irmãos. Isso não é maravilhoso? Isso é pela fé. Ó Senhor Jesus, tudo isso é pela fé. Por isso que eu quero ler com os irmãos Romanos 4,17. Que aqui está uma expressão maravilhosa de fé. 4,17 diz assim: como está escrito. Por que está escrito? Porque isso é importante. Isso era para mim e para você ler e desfrutar dessa porção. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, esse versículo é maravilhoso. Eu vou ler toda a porção aqui, depois a gente vai desfrutar, amém? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfranquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe fora levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Essa porção é maravilhosa. Isso aqui nos dá um norte, uma direção, nos dá vigor. Quando nós tocamos nessa verdade. Abraão, irmãos, estava com 100 anos, 99 para 100 anos. Quando Deus aparece para ele e fala assim, daqui a um ano você vai ser pai, viu? Você vai ter um filho e ele vai chamar Isaac. Ele já era 100 anos, irmão. Não tinha mais vigor algum. Os nossos olhos físicos não conseguem ver algo assim. Não é verdade? A sua esposa já era senhora, já era velha, não tinha as regras de mulheres mais. Como poderia ter filhos? Mas esse Deus que chama a existência a coisa que não existe, ele falou para ele, você vai ser pai. Mas ele não duvidou, ele creu. E quando ele creu, ele recebeu aquilo que a promessa tinha falado para ele. Isso é que faz a diferença em nossa vida. Quando eu creio na palavra, eu tomo posse. Eu recebo aquilo que Deus quer me dar. Isso é extremamente maravilhoso. Por isso que nós precisamos crer. Por isso que está escrito isso aqui para nós. Porque se eu creio, eu recebo. E se eu recebo o próprio Deus. Irmãos, essa semana eu pude desfrutar de alguns pontos maravilhosos que antes eu não tinha desfrutado. Deus, Ele quer dar algo para nós todos os dias maravilhoso. O que nós precisamos é crer, o que nós precisamos é perceber o que Ele quer falar conosco. Ele tem algo extremamente maravilhoso para você e para mim. Ele quer mudar o meu destino e o seu diariamente. O que eu preciso é ser guiado pelo Espírito, é imergir na palavra, é desfrutando dessa palavra que é Espírito e é vida para nós. Não ir na palavra como um mero conhecimento ou doutrina, não, mas é encontrar com o Senhor aqui e Ele falar com você. Isso vai mudar nosso destino, vai mudar a nossa sorte, não é verdade? Vai mudar o nosso dia. A imersão na palavra nos traz vida, nos traz gozo e alegria. Quanto mais eu vou imergir na palavra de Deus, mais eu vou desfrutar da presença dEle falando comigo. Irmãos, isso é maravilhoso. E isso é real. Isso não é nenhuma religião ou alguém, não. Isso é a palavra de Deus. E observa, às vezes você fala assim, irmão, mas eu não consigo. Eu tento, me esforço a ler, mas eu não consigo. Eu quero te contar um negócio, irmãos. Esse Deus, Ele chama a existência a coisa que não existe. Ele é capaz de fazer em você tudo aquilo que você acha que não é possível. Fala, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Então traz, Senhor, essa realidade para mim. Eu quero ter esse viver de te buscar todo dia pela palavra de manhã, me nutrir, Senhor, ser suprido por Ti. Oh, Senhor Jesus, como eu preciso disso para a minha vida. Senhor, eu não quero perder a alegria da minha salvação, mas quero desfrutar diariamente de tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor, que a obra de Cristo, ela é maravilhosa, ela deu tudo para nós. O que eu e você podemos tomar é posse de tudo que Ele fez por nós. Amém? Vou parar por aqui, hoje a gente vai ter compartilhado jovens, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma boa semana na presença dEle, que sejamos encorajados a emergir na palavra de Deus, desfrutando da plena salvação que Ele tem para todos nós diariamente. Amém? Louvado seja o Senhor.